e lhes disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Versículo 49. Falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós é por vós. E aconteceu que, ao completar os dias em que devia ser ele assunto ao céu, manifestou no semblante a entrega e a resolução de ir a Jerusalém. Enviou mensageiros que iam antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para nos consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E seguiram para outra aldeia. Fecha os seus olhos. Meu Deus, eu peço ao Senhor a tua misericórdia, meu Pai, agora. Nós estamos diante da tua palavra, a palavra que o Senhor Jesus Cristo falou, e nós precisamos ouvir e receber, para que essa palavra venha fazer efeito dentro de nós, meu Pai. Que nesse momento o Senhor me dê a sabedoria, discernimento espiritual, para que não seja eu, mas que seja a boca do Senhor, falando sempre uma palavra de ordem para cada um de nós aqui, e seja o nosso alimento, meu Pai, para fortalecer a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Põe essa palavra dentro do nosso coração, e que assim seja, em nome de Jesus. Pode se sentar, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus pela palavra. Por mais que nós já ouvimos a palavra de Deus muitas vezes, toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus com fé, é como se nós estivéssemos sentados à mesa para as nossas refeições diárias. Verdade. Porque a palavra do Senhor, ela é poderosa para restaurar as forças do nosso espírito e para nos dar força para continuarmos firmes caminhando na batalha. Aqui, nesse dia, Deus vem falar para nós sobre um momento em que nós começamos a mensagem no versículo 46, que houve uma discussão entre os discípulos. Eu fico pensando, houve uma discussão entre os discípulos. Não era para haver briga, contenda, discussão entre os discípulos, mas houve discussão entre eles. E não foi uma vez só, várias vezes, né? Porque eles não eram perfeitos, eles estavam seguindo alguém que era perfeito, estavam aprendendo com ele, precisavam se aperfeiçoar diante das atitudes de Jesus, porque Jesus, ele é chamado Cordeiro de Deus. Hoje a gente vinha meditando a palavra sobre um cordeiro, uma ovelha, são animais mansos, né? E Jesus, então, é comparado na primeira vida dele como Cordeiro de Deus, manso e humilde, que tira o pecado do mundo. Jesus, ele sempre agiu com amor com as pessoas. Então, nesse momento, houve uma discussão entre eles. E Jesus, então, sabendo o que estava no seu coração, Jesus, então, ele tomou uma criança, colocou junto de si e disse: quem receber essa criança em meu nome, a mim recebe. E quem receber a mim recebe, eu me enviou, porque aquele dentre vós, o menor de todos, esse é o grande. Mas como é a discussão? Qual era o assunto da discussão? O assunto da discussão é um assunto que diz respeito a todos nós, que muitas vezes nós sempre estamos preocupados com isso. O assunto era: quem será entre nós que é o mais importante diante de Jesus? Quem será que é o maior? Quem será que gosta mais entre nós? Porque no meio dos discípulos havia 3 discípulos que Jesus só levava eles para algumas missões: Pedro, Tiago e João. Eles aparecem lá em 3 momentos onde Jesus está na casa de Jairo, ele tira os incrédulos de lá do cômodo onde a menina está morta,
quando ele chama os discípulos para o lugar onde ele ia morar. Estava lá Pedro, Tiago e João. Então, talvez por isso, ou por qualquer outra questão que os discípulos percebiam ali, né, uma tensão maior de Jesus com alguns dos discípulos, então eles começaram a discutir entre eles, né? Isso é próprio do ser humano, irmãos. Se preocupar em querer ser mais importante, em se destacar, em ser reconhecido diante dos homens, né? O que leva uma pessoa a pensar que ela é maior? O que leva uma pessoa a pensar que ela é melhor do que as outras? Porque eu creio que na visão de Deus todos estão no mesmo nível. Na visão de Deus todos estão no mesmo nível de dependência. Todos são pequenos. Todos são pequenos. E a visão de Deus não é a nossa. O que leva uma pessoa a pensar que ela é maior, que ela é melhor, que ela é mais importante? Por exemplo, quando uma pessoa tem dinheiro, ela se destaca pelo dinheiro que ela tem, e ela acha porque ela tem. Muitas vezes as pessoas acham porque tem, elas têm que ser mais bem tratadas, têm que ser mais bem recebidas, né? Têm que se destacar, têm que ser tratadas de uma forma melhor, né? Quando a pessoa é bonita também, ela acha que ela é melhor do que as outras, né? Se acha mais bonita, mais interessante, né? Uma pessoa que chama a atenção de todos, né? Quando a pessoa também é forte fisicamente, ela quer se aparecer, né? Quer se destacar, e assim por diante. Quando a pessoa é famosa, chama a atenção de todo mundo, tal. Então tudo isso aí leva as pessoas a pensar que elas são melhores, que elas são maiores, quando ela é inteligente, quando ela sabe falar e tal, né? Quando ela tem uma profissão de destaque, e assim por diante. Mas são coisas que diante de Deus é como se não fosse nada. Essas coisas diante de Deus é como se não fosse nada. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. Tem um salmo que diz que Deus, ele não faz caso da força do cavalo e nem se comprar nos músculos do guerreiro. Por quê? Porque é ele que dá tudo ao que tem, é Deus que dá. Então ele só quer ser glorificado através daquilo que ele deu. Só que às vezes nós não entendemos, nós achamos que ele é nosso, e por isso nós achamos que somos melhores. Então, aí no meio dos discípulos tinha alguns que se sentiam melhores, maiores, né? Então, com certeza eles achavam que era o mais importante. E Jesus está ouvindo essa discussão, né? Jesus então pega uma criança, porque diante de Deus vê assim, né? O que é maior, para ele é menor, e o que é menor, ou que se faz menor, se sente menor, se acha menor, para ele é grande. Ele falou aqui na palavra. Ele pegou uma criança que estava lá e colocou junto dele e falou: quem receber essa criança em meu nome, a mim me recebe. Por isso que quando alguém vai falar uma coisa da parte de Deus, nós precisamos receber, ainda que seja uma criança e que seja um mendigo. Receber uma criança dessa em meu nome significa que essa pessoa está trazendo uma mensagem de Deus, mas a pessoa despreza. Por quê? Porque não tem uma expressão, não é um pastor, não é um filho de Deus, não é uma pessoa considerada, é um crente. Jesus falou que qualquer que receber uma criança, tem que ser uma criança no nome dele, recebe a ele, e o que recebe a ele, recebe a quem o enviou, que é o Pai. Então nós não podemos desprezar ninguém pela sua aparência, porque a visão de Deus é diferente da nossa. Eu vejo aqui na palavra algumas passagens que eu fico pensando, creio que a nossa visão não é uma visão correta, porque Jesus falou que o pequeno é que é grande. O que se exalta é humilhado, e o que humilha, que se humilha é exaltado. Então, no reino de Deus, as coisas acontecem de maneira diferente do que acontece aqui. É tudo o contrário daqui. A Bíblia diz que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Lá em Eclesiastes a Bíblia fala. A Bíblia vai falar que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Aqui na nossa visão, bem-aventurados são aqueles que estão felizes dando gargalhada, não é? Felizes são aqueles que estão sorrindo, felizes são aqueles que estão sorrindo dando gargalhada, comemorando. Mas a Bíblia diz que felizes são aqueles que
tirar um momento para poder falar com Deus, para poder orar como Davi orava a Deus. Davi era um homem que estava sempre pronto para prestar conta diante de Deus diariamente. Eu já falei sobre isso aqui num dos cursos passados. Davi era um homem que ele sempre dava conta da vida dele a Deus diariamente. Ele falava com Deus: Senhor, olha para o meu coração, vê o que está dentro de mim e tira de mim aquilo que não te agrada. Absolve-me das culpas, das faltas que eu nem conheço, Senhor. Me ensina a fazer a tua vontade, me guie no terreno plano. São algumas orações do Salmo de Davi. Ou seja, é alguém que está preocupado com a sua comunhão diária com Deus. Sempre eu falo lá na minha casa, minha família está aqui no Pro, eu sempre falo com a minha família que nós precisamos assumir a nossa posição diante de Deus. Nós precisamos ter a nossa vida diária de oração, independente se o outro está orando ou não. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos buscar isso diariamente. Então, são coisas que nós precisamos dar prioridade. Não é só questão de quem é mais importante, de quem é maior, quem é melhor. Isso não deve nem passar pela nossa cabeça. Por quê? Porque nós já estamos vendo aqui na palavra que diante de Deus isso não tem o menor valor. Quem é grande é Deus. Só Ele é grande. Ele está acima de todas as coisas. Eu estava meditando essa palavra, eu estava imaginando, quando Deus olha para cima, ele vê o quê? Nada. Não tem nada acima de Deus. Agora nós somos diferentes. Quando nós olhamos para cima, nós vemos uma porção de coisas. Começar aqui o teto da igreja. Quando nós olhamos para cima, já tem um teto que está acima de nós. Olhando, vemos o sol, a lua, tudo acima de nós. Mas Deus não. Eu até lembrei, um irmão falou sobre uma coisa que ele ouviu. Mas uma pergunta assim: o que Deus, o que o homem vê que Deus não vê? Aí as pessoas que ouviram a pergunta ficaram assim meio confusas. O que é que o homem vê que Deus não vê? Deus vê tudo. Aí a pessoa respondeu: o homem vê outro homem, mas Deus não vê outro Deus. Deus não vê outro Deus. Não existe outro Deus. Não existe ninguém acima dele. Ele é grande. Ele é que é grande. Ele que é maior do que todos. E mesmo ele ser maior do que todos, ele se fez humilde. Presta atenção. Quem é Deus? Deus é Criador. Deus fez tudo. Deus é que dá a ordem. Deus é que permite que aconteça ou deixa de acontecer. É Deus que dá a ordem para as coisas acontecerem, para eu ir e vir, para eu fazer ou deixar de fazer. Se não passar pela ordem de Deus, não acontece nada. É Ele que é Deus, está acima de tudo. Mas mesmo assim a palavra do Senhor diz que Ele, sendo tão grande, Ele não despreza ninguém. João 36. E Ele vem nos ensinar pessoalmente que a humildade, irmãos, é necessária. Nós precisamos ter humildade. E a maioria dos problemas que nós arrumamos aqui é por causa do nosso orgulho. Eu sempre falo que o orgulho é um dos nossos maiores inimigos. O orgulho é o contrário da humildade. Quando nós somos humildes, nós pedimos oração. Quando nós somos humildes, nós reconhecemos nossos erros. Quando nós somos humildes, nós falamos com Deus. Nós não ficamos aí inventando história para contar para Deus. Nós já vamos direto no assunto e falamos com Deus: Senhor, eu estou errado. Senhor, eu falei, eu errei. Me perdoa, me ajuda, eu estou fraco. Quem é humilde, age dessa forma. Quem é humilde não se acha melhor, não se acha que é mais santo. Não. Quem é humilde simplesmente reconhece o seu estado, reconhece que é humano, que precisa de Deus. Essa é a primeira parte aqui da mensagem. Eles estavam discutindo sobre quem que é o maior diante do Senhor. Jesus percebeu e falou: eu vou explicar para vocês quem é o maior. Pegou uma criança, né? Não falou é você ou é você que é maior, que é mais importante para mim e tal. Pegou uma criança e falou: eu quero receber essa criança. Em meu nome, a mim me recebe. Por isso que teve um dia que eu pedi a Deus para usar um profeta para falar comigo. Usar um profeta. Quando eu falei usar um profeta, eu fiquei esperando que um pastor falasse. Né? Geralmente a gente chama alguém para vir pregar, ou então a gente está sempre ouvindo uma mensagem de algum pastor, de uma pessoa, esperando que Deus fosse falar dessa forma. E eu já falei aqui várias vezes que Deus usou um mendigo de rua para falar
usar, basta a gente estar atento para ouvir Deus falar. A gente tem que ter humildade. Amém? Deus já usou tantas crianças para falar comigo, com você também. Deus está usando sempre situações, é que nós muitas vezes estamos percebendo, não conseguimos ouvir a voz de Deus. Não conseguimos ouvir a voz de Deus. Deus pode usar as coisas mais simples e menos prováveis para falar, mas Ele nos espera para ter sensibilidade. Nós temos que ser sensíveis à voz do Senhor, porque Ele está sempre falando, mas nós precisamos estar sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Deus falou com Salomão no sonho. O pastor acabou de falar aqui. Falou no sonho com Salomão. E assim por diante. Tem várias passagens na Bíblia ali que nós percebemos Deus falando com as pessoas de várias maneiras. Aqui a palavra do Senhor diz que os discípulos chegaram ao Senhor. Foi quem? Quais os discípulos? Quais os discípulos? João e Tiago. Lá em Marcos, o vai falar. Aqui não está falando do nome deles, não, mas lá em Marcos, o vai falar que era João e Tiago. Que disseram assim: falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que teu nome expelir demônios proibido, porque não serve. Aí veja duas coisas. Nós precisamos nos unir com a igreja, porque a palavra de Deus deixa claro para nós que Deus estabeleceu um lugar de oração. É necessário que nós estejamos cumprindo as ordenanças do Senhor Jesus. Ele estabeleceu um lugar de oração e Ele estabeleceu pessoas para poder estar ali, né, assumindo cargos importantes ali, pastor, mestre, evangelista, diácono, e assim por diante. A palavra de Deus fala, Deus estabeleceu uma igreja. Nós precisamos estar atendendo a isso aqui e congregando, assim como a palavra de Deus nos diz. Nós não devemos deixar de congregar. É o certo a fazer. Mas não quer dizer que porque nós estamos congregando aqui na igreja, buscando o Senhor, que Deus não vai usar alguém que não esteja congregando para poder fazer uma coisa. Porque aqui está claro que primeiro Jesus falou que ele recebeu uma criança que conhece meu nome, a mim ele recebe. A primeira coisa que ele falou aqui, uma criança. E depois aqui, quando João chega para o Senhor e fala: Senhor, tinha monstro expulsando demônio no seu nome, e ele não estava seguindo conosco, nós proibimos ele de fazer. Está errado, ele não pode fazer isso. Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua tolerância ali, humildade, Jesus chega e fala assim: não proíba, porque quem não é contra vós é por vós. Se ele está fazendo em meu nome, tem uma palavra que vai marcar lá embaixo, quando eu falo assim: não tem ninguém que faça uma coisa em meu nome, depois fala mal de mim. Deixa eu fazer, deixa eu fazer. Então, aqui, mais uma vez, Jesus chama a atenção dos discípulos sobre essa questão. É porque nós muitas vezes nos apropriamos das coisas como se fosse nossa. A minha igreja, a minha congregação, a minha isso, o meu aquilo é possessivo. Nós somos possessivos com as coisas. Não existe meu ministério, minha igreja. Não, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. A Bíblia diz que tem a noiva. Teve um dia, irmãos, que tinha alguém que estava saindo, se desligando do ministério. Eu não sabia. Aí eu estava viajando na estrada, Deus falou forte no meu coração essa mensagem. João Batista, quando chegaram algumas pessoas para João Batista, falou assim: olha, Jesus está batizando mais pessoas do que você, está fazendo mais discípulos que eu sou. Falou com João Batista. Aí João Batista falou assim: o que tem a noiva é o noivo. Quer dizer, João Batista não estava com ciúme de Jesus, porque estava ganhando mais alto, estava batizando mais pessoas. João Batista, ele falou assim: aquele que tem a noiva é o noivo. Essa palavra batia no meu coração, na estrada. Eu não sabia nada. Quando eu chego em casa, a pessoa me ouve, estou indo para outro lugar. Aí vem a paz aqui: que tem a noiva é o noivo. Aleluia. O dono da noiva é o noivo. É Jesus, não é a denominação, não é a placa tal, A, B, C ou D. O reino é de Deus, as ovelhas são do
E aqui mais uma coisa acontece. Acontece três coisas. Primeira discussão, Jesus vem e pega uma criança e coloca diante deles. Aqui, ó, essa que é grande, maior do que vocês, está sendo maior do que vocês, porque tem humildade, é pura. Ó, quem receber essa criança em meu nome me recebe. Quem não receber, não me recebe. E quem não me receber, não recebe o Pai. Aí daqui a pouco chega o Senhor, tem uma expulsão do demônio no teu nome, nós paramos ele. Jesus falou, não para, não proíbe, porque quem não é por você, quem não é contra você, não é por vocês. Você está fazendo em meu nome, deixa de fazer. Tem uma passagem que, depois da ressurreição de Jesus, Jesus apareceu, os discípulos estavam pescando, Jesus apareceu. Aí Jesus comeu com eles lá. Depois Jesus chamou Pedro e falou: Simão, tu me amas? Ele falou assim: não, Senhor, perguntou 3 vezes. E no final ele falou assim: apacenta as minhas ovelhas. E falou assim: quando você era mais moço, você se cingia, andava como você queria. Agora você é velho, você estenderás a mão e outro te cingirá. Você, a partir de hoje, você vai fazer a minha obra e vai morrer pelo meu nome. Tudo bem. Falou com Pedro e com Simão. E João estava lá. Simão olhou para Jesus e falou assim: e quanto a esse, Senhor? E quanto a esse? A gente está sempre preocupado. E esse aqui, Senhor? Você está falando comigo, me dando essa responsabilidade, eu preciso cumprir. E esse que não está fazendo, Senhor? E esse aqui, Senhor? Jesus falou assim: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Eu estou ouvindo aqui para mim, você está ouvindo para você. Eu sei o que eu preciso fazer, você sabe o que precisa fazer. Quem não congrega sabe o que eu preciso fazer. Então nós sabemos. Deus está dando pessoalmente para cada um de nós. Quanto a ti, eu estou falando para você agora. Segue. Quanto a ele, deixa que eu cuido. Mas quanto a ti, segue. Então a segunda coisa que Jesus fez foi isso aí. Foi dar essa repreensão deles. Deixe, faça a sua parte. Deixe eles fazerem o que eles quiserem fazer. Faça o que eu estou mandando vocês fazerem. Agora, quem está fazendo direito, quem está deixando de fazer direito, é a responsabilidade de cada um. O dia demonstrará a obra de cada um, como está escrito na palavra. Amém? Quanto a mim e quanto a você, nós precisamos saber para onde o nosso caminho está nos levando. Tudo bem. Aconteceu uma terceira coisa. A Bíblia está falando aqui sobre o versículo 51, que aconteceu que ao completar os dias que devia ser de assunto ao céu, manifestou no semblante uma entrega, resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros com antecedência, indo eles entrar na aldeia de Samaritana para lhe preparar a pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem ia decisivamente para Jerusalém. Veja aí no 54. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando, repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas das almas, mas para salvá-los. A terceira coisa que aconteceu: Jesus está vindo para Jerusalém, passaram na aldeia de Samaritana e mandou os discípulos na frente preparar um lugar para eles passarem a noite. Eles não quiseram dar lugar para eles. Os discípulos ficaram indignados, irritados, prontos para brigar. Eles estavam prontos para brigar. O homem é assim, né, irmão? Nós somos assim. Por isso nós temos que reprimir essa natureza humana, carnal. Foi falado aqui, há coisas que a natureza humana quer, está pronta para fazer, mas o Espírito que nós recebemos é outro. O Espírito que nós temos em nós é outro. A carne está falando, faz, o Espírito está falando, não. A carne está falando, faz, responde.
esse dia, essa manhã. Falei das 3 horas da tarde, muito manhã, né? Presta atenção. A palavra de Deus diz que quando eles não foram recebidos, Pedro já ficava indignado. Falou: Senhor, nós temos autoridade, temos. Então, o Senhor autoriza que a gente peça ao Pai, Deus, para mandar fogo e consumir essas pessoas. Vamos acabar com eles. Não quiseram aceitar o Senhor entrar para ficar aí à noite. O Senhor Jesus olhou para isso e falou: não, eu não vim para isso. Jesus veio para mudar a nossa vida para melhor. Se fosse para ficar pior, então ele nem teria entrado na minha vida. Se fosse para eu fazer pior do que eu fazia antes, então Jesus não precisaria ter entrado na minha vida. Ele entra na vida de uma pessoa para mudar para melhor. Para mudar para melhor. Para mudar a minha natureza, para mudar as minhas atitudes, para mudar meu jeito de viver, de pensar, de agir. E nós precisamos ver essa mudança na nossa vida. Porque é impossível Deus entrar em qualquer lugar e não mudar aquele ambiente, não mudar aquela pessoa. Tem que mudar, tem que haver mudança. Deus entrou para mudar. Então, a mensagem é essa. A primeira coisa que nós vimos aqui, nós temos que ter humildade. Humildade. Coração de criança. Segunda coisa, temos que ter tolerância. Por mais que muita coisa está acontecendo, cada um terá sua oportunidade. Cada um terá a oportunidade de conhecer, porque o juízo de Deus é justo. Deus não é injusto. No juízo final, ninguém terá nada que reclamar, que não teve oportunidade, que Deus não falou, que não revelou, que não conheceu, porque Deus é justo juízo. Ele dá a lei e Ele ensina para todos nós. Então, tolerância com as pessoas. Nós precisamos fazer o certo. A responsabilidade é individual. Se o outro está fazendo, deixando de fazer, nós temos que falar, nós temos que orar e nós temos que deixar na mão de Deus. Deixar na mão de Deus. E a terceira coisa que nós ouvimos aqui e nos lembramos, porque várias vezes Deus falou que nós precisamos deixar de alimentar em nós desejo de vingança contra alguém que nos fez ou nos faz o mal. Amém? Amém. Nós vamos ceiar com Jesus.